Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, iniciando o nosso programa Culto Cristão no Ar, nesta segunda-feira de Carnaval, uma data que para muitos é de folia, de excessos, mas para muitos religiosos é também oportunidade de estudo, de oração, como para nós espíritas que temos aqui no estado do Rio de Janeiro os nossos diversos núcleos de Comerge, encontro voltado para jovens, e os ENEFs, voltados para a família de um modo geral, também para os jovens. Se os ouvintes estiverem ligados ao ENEF, esperamos que estejam gostando do evento. Nós fazemos o nosso aqui em Nilópolis, estamos bem no meio dele. E outras religiões também fazem os seus encontros, seus retiros, que colaboram muito com a boa vibração no planeta. Participando do programa de hoje, temos aqui eu, João Menezes, minha esposa Jane Chantre e meu pai, Lidiane Barreto. E ainda estamos no capítulo 27, que fala do Pedi e Obtereis. Então a gente vai ler a página inicial. Do livro Viver é Amar, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, a mensagem Porta de acesso à vida. Considera a morte como fenômeno natural da vida. Pensa na morte como planejas o comportamento na vida. Estabelece o teu programa humano tendo em vista a interrupção que a morte pode provocar. Morrer é translandar-se de situação vibratória sem transferir-se de realidade emocional. Todavia, se alguém querido antecipou-te na viagem de acesso à vida plena, agradece pela sua libertação. O corpo é um cárcere, não raro abençoada a escola de evolução. A morte é a liberdade. Indispensável, no entanto, viver de tal forma que a morte se transforme em conquista de paz. Assim, recorda os amores que desencarnaram com ternura e festa no coração. Não te amargures pelo que poderias ter feito e não fizeste, pelo que gostarias de haver-lhes doado e não tiveste ensejo. Ama-os com enternecimento, recordando-os com carinho, certo de que eles te ouvem, te veem, participam das tuas alegrias e dores. Se os amas, não lhes envies mensagens deprimentes, fazendo tudo para que te saibam ditoso, a fim de avançarem e poderem aguardar-te em paz, reatando os liames momentaneamente interrompidos, mas não destruídos. Ora por eles e recorda-os na ação do bem a que te dediques. Quem o visse na cruz humilhante e o fitasse na agonia da morte, não imaginaria que logo depois, nimbado de mirífica luz, ele voltaria, ressurrecto e vivo, confirmando a imortalidade em triunfo confortador. Foi necessária, no entanto, a tarde no Calvário, a fim de que ocorresse a madrugada da ressurreição. A morte, portanto, é porta de acesso à vida, que todos atravessarão no rumo da perene alegria. E assim, Jesus amado, estamos iniciando mais um culto do Evangelho
através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Me permita, querido, que esta mensagem que acabou de ser lida é a nossa oração, as orações de todos aqueles que estão fazendo, tenham colaborado com o plano espiritual para a manutenção do equilíbrio e da paz, não só no Brasil, mas em todos os outros países que fazem parte deste planeta chamado Terra, que está, Senhor, sob a tua orientação espiritual. Obrigado por tudo, que a tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Então, como a mensagem inicial e a prece que foi feita já nos sinalizaram, nós hoje leremos o item da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Esse título é bastante interessante, né? Porque quem são os espíritos sofredores? São os mortos que não souberam aproveitar bem a existência que eles deixaram aqui na Terra. Então não viveram bem. Para alguns eles viveram ótimo, né? Mas não no sentido de aproveitamento em termos de elevação espiritual, e como consequência, do outro lado da vida, estão agora passando por dificuldades e precisam de nossas orações. E aí diz o seguinte, o item 18. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Então já está dizendo aqui, né, que pelo menos eles se sentem menos infelizes com aquela prece que eles recebem. E como meu pai falou, muitas vezes nós temos uma visão aqui na Terra, quando alguém desencarna, que a pessoa está bem, né? A gente acha que ela viveu bem até muitas vezes, mas a gente não sabe o que se passava no íntimo daquela pessoa, né? E na situação real que ela está na espiritualidade. Muitas vezes nós até acreditamos que ela está bem do ponto de vista espiritual e não está. E a prece sempre vai ser importante para elas, né? E continua. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento, porque pode ser inclusive que esses espíritos estejam ainda propensos a fazer o mal. Então a nossa oração por eles pode ajudá-los a desviar esses maus pensamentos, essa vontade de fazer o mal, que não termina com a morte do corpo físico, né? Aquele espírito que é propenso ao bem continua propenso ao bem, e o que é propenso ao mal vai continuar propenso ao mal. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. E aí ele faz uma notinha aqui para a gente olhar lá o céu e o inferno na segunda parte, que tem os exemplos, né? Vários exemplos de espíritos encarnados dando os seus depoimentos pessoais, né? Nós queremos lembrar o livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, que inicia com uma adolescente que a situação em casa não estava muito bem, e ela faz uma prece pedindo ajuda à sua mãe desencarnada. Só que ela não sabia, não tinha conhecimento de que a mãe era o espírito que estava prejudicando aquela situação, né? Mas a prece não deixou de ser atendida, porque João até citou isso no programa anterior, né? Que é a chamada prece refratada, né? Quer dizer, né? O seu pensamento era pedir ajuda à mãe, né? Como a mãe era o espírito que estava ocasionando todo aquele sofrimento naquele lar, a prece então é recolhida por outros espíritos e desencadeia toda uma ajuda espiritual. Então continua aqui agora no item 19, né? Dizendo: pessoas há que não admitem a prece pelos mortos porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas:
ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Quando ele fala aqui, né, que pessoas que acham, né, que não precisa orar pelos mortos porque ou eles foram salvos ou estão no inferno, né, não é a verdade, porque, primeiramente, né, o inferno, como é descrito, não existe. Né? O inferno é a própria situação que aquele espírito causou a ele mesmo. E que pode sair, né? A diferença principal é essa. Né? Não existe condenação eterna. Aí continua aqui, então, Allan Kardec. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por instantes, a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as vossas preces sejam imponentes para lhe pôr termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos rétopos? Então aqui Kardec já começa a levantar uma questão, né? Dentro dessa situação, será que a prece não vai ter efeito nenhum? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-nos sofrimentos? Aqui no Brasil nós não temos prisão perpétua, né? Mas vamos imaginar num país, né, que tem prisão perpétua. Alguém que vai lá conversar com o preso, mesmo sabendo que ele vai desencarnar lá na prisão, né? Será que alguém indo lá confortar, conversar, não vai fazer um bem-estar àquela pessoa, né? Então, é isso que Kardec está dizendo aqui. Né? Na Terra, quando o homem é condenado a galés perpétuas, aqui essa galés também já não existe mais, graças a Deus. Lembrando que galés eram aqueles barcos movidos a remo, em que os condenados à morte iam para essa galés e remavam até a exaustão. Quando eles ficavam muito doentes ou desencarnavam, eles eram jogados no mar. Né? Então, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defesa a uma pessoa caridosa escalegar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso deste? Em sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que, entre os réprobos, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E dizer-se, não havendo, segundo os crentes, possibilidade de ser perdoado e ciente, recusarias um copo d'água por mitigar-lhes a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não farias por ele o que farias por um galé? Não lhes darias uma prova de amor, uma consolação? Não. Isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença de um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. E não só é o Deus, como se as pessoas que aqui no Ocidente, né, professam uma religião que tem Jesus como personagem principal, as chamadas religiões cristãs. Então, o que Jesus também veio na Terra foi falar do amor. Em todas as oportunidades ele falou da necessidade de fazermos a caridade em benefício daquele que sofre. E a gente até lembra, lendo esse trecho que Kardec colocou, né, da comparação com as pessoas condenadas à prisão, dos grupos que tem, inclusive espíritas, que vão fazer as visitas, né, aos presídios para levar uma palavra de consolo, uma prece, e não só os espíritas, mas outras religiões também o fazem. Né? E aí termina esse item 19, restando o seguinte:
A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado a não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Então presta atenção nesse finalzinho que é importante, né? Fora negar a força que aurimos, quer dizer, que recebemos, que nos fortalece, da assistência moral dos que nos querem bem, daqueles entes que nos amam. Quer estejam lá do outro lado da vida, quer estejam aqui e orando pelo nosso bem-estar. Então é no mínimo um dever de gratidão que nós oremos pelos outros, né? Porque nós já recebemos tanta prece que às vezes a gente nem sabe, né? Em nosso favor. Outros se fundam numa razão mais enganadora: a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. Sem isso, o mundo não teria estabilidade. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. E aqui eu me lembrei agora, né, quando João Carlos era pequeno e ainda estava um pouco cansada, né, depois do almoço, ela foi descansar e o João Carlos ficou na sala. E entrou um rapaz, estava no mau caminho, né? Passou pelo João, o João está tão distraído que não viu, ele foi pro quarto, acordou ele pedindo dinheiro e joias, né? Aí ele começou a conversar com ele, né? Tentando mostrar a ele que ele estava no mau caminho. Aí ele olhou para a Eni e disse: eu não tenho mais jeito não, eu já estou no inferno mesmo. Então você vê, ele é um rapaz relativamente novo, acreditando nessa crença. Como ele já estava no inferno, então roubar, matar para ele não tinha mais importância. Porque a pena dele já está, como a gente costuma dizer, né? O martelo já tinha sido batido, né? Isso não é verdade, né? Quantas pessoas viveram um tempo equivocado, foram orientadas a mudar de vida, seguiram aquela orientação e passaram a ser pessoas honestas. Então essa crença realmente ela faz mais estrago do que benefício para aqueles que acreditam, né, nessa ideia de penas eternas. É a gente também duvidar até da bondade de Deus, né? Que pode mudar a forma como nós nos redimimos, né? Às vezes um castigo pode ser diminuído, ali uma prova pode ser diminuída através do pedido, de uma prece, né? Isso não é mudar o resultado final da ação, que é nos reconduzir ao caminho do bem. Há nessa ideia uma falsa aplicação do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que diz respeito à penalidade futura. Essa lei é hoje revelada pelos Espíritos do Senhor, quando o homem já está maduro para compreender o que, em matéria de fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta os remorsos nem os arrependimentos do culpado. Para ele, todo desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Se a sua condenação for por determinado tempo, a pena cessará quando o tempo tiver expirado. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado.
A lei de Deus é mais previdente do que isso, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece nenhuma duração para a pena, seja ela qual for. Ela se resume assim. Abre aspas. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo é indeterminada, seja qual for a falta. Está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. Dura pouco se o arrependimento é imediato. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais sempre pode, por sua livre vontade, praticar o bem e reparar o mal que haja feito. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desventura. Dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Fecha aspas. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o ampararmos e animarmos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumento da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, Ele nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. Olha aí, Deus nos dá a oportunidade de participar da sua lei de justiça, né? Através do pedido que fazemos pelos nossos irmãos. Então, do livro O Evangelho em Poesias, segundo o Espiritismo, tem diversos autores, né? Esse autor é o Edson Magalhães Baixo Júnior, Sergipe. Nós estamos dando continuidade à poesia dele, né? Chamada A 27ª Estação, baseada no capítulo 27º, Pedi e Obtereis. Lá no íntimo, ao procurar bem fundo, pelas trilhas do verbo do teu ser, toda prece sincera irá romper a barreira entre esse e outro mundo. Voa alto e reluz o que é fecundo, navegando se vê corações turvos. É um sol que derrama raios fulvos. Deus agindo pela rede fraterna, mostra que não existe pena eterna, onde o justo amor levanta os curvos. É remédio que acalma e alivia, que dá força para o recluso descrente, mesmo quando não cura o doente, é verão que acalenta e envernia. Há quem ache inútil a melodia do que roga a Deus como descrito, por achar que o culpado é restrito nas escolhas ruins de uma vida. Não percebe na prece bem sentida esperança que ergue o contrito. Para aquele que vê Deus imutável e enxerga só o que lhe convém, a rudeza do humano não retém a ternura da lição memorável, providência de Pai inesgotável, que desperta no peito arrependido a coragem que havia adormecido, que liberta da pena o pecador,
minorando o tempo de sua dor. É verdade que pare o renascido. E assim, Senhor, nesse final de programa, nós estendemos a nossa prece, as nossas vibrações, por esses entes desencarnados que ainda não encontraram a senda do bem. Que a nossa prece, o nosso desejo possa alcançá-los, assim como aqueles seus espíritos mais próximos, tutores da sua existência, seus anjos da guarda, os mentores espirituais, façam chegar nele esse desejo de mudança, Senhor. E que também os bons espíritos, aqueles que trabalham, principalmente nesses dias de carnaval, possam recolher de nós, aqui encarnados, as energias necessárias para os seus trabalhos de resgate, de conforto, que realizam aqui mais próximo à Terra nos dias de carnaval. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.